pareça estranha e desigual. Mas tenha toda a certeza de que todos merecem a justiça. Igualdade e imparcialidade. Julgaremos com justiça. O teu saber e o nosso saber devem ser para Moçambique do Sul. Vem daí com esse saber, pois este país merece justiça, igualdade e imparcialidade na gestão que lhe pertence. Aumentar a celeridade processual e julgamento dos processos. Independentes e soberanos, inspirados na história, somos os canis para o comboio de desenvolvimento. O comboio que avança para o desenvolvimento. Por uma justiça administrativa em todas as áreas. Prontos para servir o Moçambique, apostamos na paz e na justiça. Inspira-nos, ó Pátria de heróis, na frente da luta pela justiça. Muito obrigado, Grupo Cultural do Tribunal Administrativo. Chegado a este ponto, devolvo a palavra para os nossos palestrantes, conforme o programa desta tarde. Muito obrigado. Recebi a incumbência de convidar os 4 coordenadores dos grupos para se fazerem ao presídio, que é para poderem fazer a apresentação dos resultados dos debates havidos nos grupos. Por isso, convido todos os coordenadores para o presídio.
Muito boa tarde. A nossa missão é apresentar as conclusões dos debates havidos nos grupos. Eu tenho a missão de começar por ter feito parte do grupo 1. Vamos seguir a sequência como os grupos foram constituídos. Na realidade, o nosso grupo foi constituído de 12 membros, presidentes e juízes conselheiros de cada uma das ISCs, além do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do diretor do programa Propalop. Eu como coordenador e o Dr. McLeuler como relator do grupo. As discussões foram muito boas, eu não diria discussões, eu diria contribuições, porque a rigor não houve nenhuma divergência, acredito eu. Houve muita convergência no grupo, muitas contribuições, todos participaram ativamente, e a síntese do nosso trabalho, nós discutimos, conforme havia sido sugerido, pelo menos 2 questões, mas a rigor, eu acho que nós conseguimos percorrer as 4 questões formuladas, e com ênfase nas 2 primeiras, a questão 1 e a questão 2. A questão 1 pede que se discuta e se reflita sobre potenciais benefícios pela aplicação do SAI-PMF e o porquê de cada uma das instituições conduzir esse exercício. Bom, as respostas e as contribuições foram bem variadas, como eu disse, mas em sede de síntese, eu posso dizer que a primeira é que ajuda no diálogo da reforma, sobretudo para promover a independência das instituições supremas de controle. É uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer contexto e para qualquer instituição. Essa é uma questão importante, foi debatido um pouco se apenas aquelas que estão no nível de desenvolvimento mais avançado deveriam usar essa ferramenta. Na realidade, o SAI-PMF ele é desenhado para ser aplicado em qualquer contexto. A primeira ronda do SAI-PMF, por exemplo, foi aplicada na Noruega, Djibouti e Serra Leoa. Contextos bem diferentes, mas com benefícios igualmente proporcionados para todas elas. O SAI-PMF possibilita uma visão de dentro, mas como também uma visão de fora da instituição. Ela agrega autoconhecimento voltado para o desenvolvimento institucional. Apresenta ou identifica tanto pontos fortes como fracos e, sobretudo, oportunidades para reforçar o desempenho das instituições superiores de controle. O SAI-PMF contribui para aperfeiçoar os processos de planejamento estratégico das entidades, das instituições, assim como tentar demonstrar uma coisa que é muito difícil, que é o valor e o benefício das nossas instituições para o cidadão. O SAI-PMF tenta fazer isso. Não é fácil, mas é uma tentativa bastante aproximada do que é possível se demonstrar. Serve para projetar o tribunal e, por consequência, em muitos casos, angariar os recursos necessários para o seu pleno funcionamento. Ele confere credibilidade à instituição. Ele também dinamiza uma cultura de transparência em relação à auditoria pública, traz uma valorização dos recursos humanos, eleva a quantidade, mas principalmente a qualidade do trabalho na fiscalização do uso dos recursos públicos. Ele tem um grande benefício, que é determinar o nível de aplicação dos padrões internacionais no âmbito de cada uma das instituições. Talvez esse seja o ponto central do SAI-PMF. Ele não serve para comparar uma instituição com outra. Esse não é o propósito dele. O grande benefício é verificar como é que nós estamos em relação ao padrão internacional. Fortalece o relacionamento com potenciais parceiros, internos e externos, a questão da certificação profissional e do desenvolvimento de capacidades sustentável,
cria um pool de profissionais para atividades de peer review e até mesmo dentro da própria instituição de controle. Mas há um benefício que nós discutimos, porque todos esses dizem respeito ao benefício que a ferramenta traz para as nossas instituições. Mas há também a outra via, né? Isso é uma via de mão dupla. E há um grande benefício que também nosso grupo identificou, que é a contribuição que nossas instituições podem dar para a melhoria do instrumento. E esse é um fórum muito qualificado, porque é um fórum homogêneo de instituições que adotam o mesmo modelo da mesma raiz. Então, sem nenhuma dúvida, nós também podemos propiciar um benefício na melhoria do próprio instrumento. Eu acho que todos aqui temos contribuições valiosas em relação a como melhorar esse instrumento. De uma forma geral, em termos de aplicar ou não o SAIP-MF, no nosso grupo, o Brasil já aplicou, já concluiu o exercício, Moçambique está em curso, com previsão para conclusão no final de julho, e outras iscas manifestaram o desejo, o interesse em aplicar também a ferramenta, muito embora ainda sem um cronograma definido, mas ficou muito claro a adesão e o reconhecimento quanto aos potenciais benefícios. E aí entramos na segunda questão, que é a das dificuldades. Quais são as dificuldades para o exercício SAIP-MF? Uma que foi muito debatida é a questão dos custos. É um exercício que impõe custos muitas vezes elevados, a depender da composição da equipe, a depender da estrutura da avaliação, né? Se autoavaliação, custos menores. Peer review e avaliação externa, é preciso considerar os custos e as eventuais fontes de financiamento. Por certo que hoje, pelo interesse internacional no uso dessa ferramenta, não é difícil encontrar suporte financeiro para a aplicação da ferramenta, mas custos é uma das dificuldades a ser considerada. Uma outra dificuldade é a questão da qualificação, né? Ela é essencial para o conhecimento e a implementação da ferramenta. Outra dificuldade apontada de uma forma geral no nosso grupo é a questão da decisão política. Talvez essa seja a primeira dificuldade. A decisão política de avançar com a avaliação SAIP-MF. A decisão política de querer se expor, né, num processo de avaliação. E a segunda decisão política, essa foi muito debatida no nosso grupo, ou todos contribuíram em relação a ela, que é uma das perguntas, é a terceira pergunta mais adiante, que é a decisão de publicar ou não os resultados da avaliação. As opiniões foram bastante enriquecedoras para o debate, né? A cautela que se deve ter, mas eu diria que talvez a conclusão geral seja: a publicação está atrelada diretamente aos objetivos, né, do SAIP-MF. Por que é que aquela instituição resolveu conduzir o SAIP-MF? Apenas para consumo interno? É para buscar fortalecer a sua imagem junto ao público externo? Qual é a razão da aplicação do SAIP-MF? Isso ajuda na decisão de publicar ou não publicar, havendo uma opinião geral de que a transparência é sempre muito bem-vinda, mas é preciso ter cautela para que os resultados não sejam mal interpretados, né? Essa foi uma discussão, então é uma dificuldade, essas duas decisões. A questão do custo, já falado, mas em relação à preparação técnica e durante o processo de aplicação, a resistência corporativa à adoção de novas metodologias, né? Isso é muito claro, e aqui associado a isso que alguns membros do grupo colocaram, a resistência à mudança, né? Ao se expor a um processo de diagnóstico e as medidas decorrentes desse diagnóstico, há uma resistência natural à mudança. Essa é uma dificuldade no exercício. Então, é preciso todo um trabalho de convencimento interno sobre o porquê da realização desse exercício, a utilidade desse exercício e o benefício
Talvez tudo isso que a gente listou na primeira questão sirva para minimizar essa resistência à mudança. Desconfianças internas devem ser superadas, né? Deve-se combinar uma avaliação quantitativa com qualitativa, que é o que a ferramenta de fato faz, né? As duas partes, quantitativa e qualitativa. A compreensão da ferramenta é outra dificuldade, né? A complexidade da ferramenta, 7 domínios, 24 indicadores, 81 dimensões, 540 critérios, quer dizer, é muita coisa, então é preciso se apropriar dessa ferramenta para poder aplicar ela na sua plenitude. E essa apropriação não só no nível técnico, mas no nível estratégico também. Uma questão que foi colocada muito interessante é: devemos considerar o nível de desenvolvimento da instituição como um fator de dificuldade na aplicação da ferramenta? Isso foi discutido no grupo. E outra dificuldade muito grande é a dificuldade que temos, natural, de expor as nossas fragilidades, né? Que não é um problema apenas do SAIP-MF, é um problema de qualquer processo de avaliação e diagnóstico. Em resumo, eu diria que foram essas as dificuldades, em cima das duas questões que discutimos mais, a primeira e a segunda, já entrando na terceira, que trata da questão do uso dos resultados e da decisão de publicar ou não publicar, que foi debatido aqui. Completando o meu tempo de 2 minutos, muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. O nosso mesa 2, grupo 2, fez um PowerPoint. Como depois, para o projetarmos aqui, temos que pedir aos colegas, se calhar, para se afastarem, eu passaria a vez ao grupo 3 e ao grupo 4 e, no final, apresentaríamos o grupo 2, que é para também não estar a incomodar. Portanto, passo ao grupo 3. Obrigada. Por unanimidade, o grupo 3 passou para o grupo 4. Bem, eu sou o grupo 4, nosso grupo foi discutido, na verdade, bem, a gente teve representantes de Angola, de Moçambique, São Tomé e Príncipe. A nossa incumbência era iniciar pela questão 4 e depois 1, 2 e 3. Conseguimos discutir em linhas gerais 3 questões. Muitas respostas já foram dadas pelo Carlos Maurício, então está um processo meio dificultoso aqui. Mas a perspectiva, na verdade, foi do corpo técnico e não em relação à autoridade. A gente tinha uma discrepância de conhecimento, mas isso não impediu a evolução da discussão. E foi rica por causa disso. Uns tinham apenas conhecimento através do vídeo, da apresentação do Cláudio, outras pessoas do grupo fizeram o curso na semana passada com a gente. Bem, iniciando pela questão 4, quando utilizar os 3 tipos de avaliação, autoavaliação, avaliação por pares e avaliação externa. Bem, o grupo considerou que as evidências e resultados já estão presentes na organização. Não importa o tipo de abordagem que você vai dar, o resultado teria que ser o mesmo. A depender do objetivo, a gente escolhe um tipo de abordagem, um enfoque. Bem, a autoavaliação, ela tem como vantagem e a não necessidade de contratar consultor externo. Isso porque o próprio corpo técnico já tem conhecimento da instituição, né? E o custo também pode ser mais baixo em relação a isso, e o tempo ser menor. Como consequência dessa abordagem, pode-se realizar atividades de desenvolvimento institucional, como planejamento estratégico, e ações de capacitação, como o Cláudio mencionou, e a gente abordou algumas práticas, questão da gestoria financeira no Tribunal de Contas da União. Bem, foi considerado que ter uma vantagem era na verdade, para as ISCs novas que queiram obter conhecimento próprio, fazer primeiro uma autoavaliação. Na verdade, ela saber, antes de chegar um elemento externo, um consultor, uma ISC homóloga, a própria entidade fazer uma autoavaliação. Passando pela avaliação por pares, considerou que seria mais interessante quando a ISC apresentasse o mesmo modelo, como se fosse entre tribunais de contas ou auditorias gerais. Essa
possibilita uma troca de experiências entre instituições e pode influenciar um contexto de benchmarking. Quer dizer que uma entidade que tenha uma atividade mais desenvolvida pode auxiliar a outra nesse mesmo tema, nesse mesmo aspecto. Ganha-se também com a neutralidade do avaliador e aumenta a credibilidade e a objetividade na avaliação. Também você pode falar que aumenta o fortalecimento da região. No caso, por exemplo, a gente mencionou que Moçambique, liderando a aplicação do SAIP-MF da ferramenta na África, nos países de língua portuguesa africanos e em Timor, ele pode auxiliar os outros países na aplicação da metodologia. E, por fim, a avaliação externa seria mais adequada quando tiver um interesse maior a obtenção de financiamento. A questão é o envolvimento dos cursos e quem seria o patrocinador desse enfoque. A seguir, a gente tratou da questão 1, que seriam os benefícios da ferramenta e as possíveis razões pelas quais a sua ISC deveria aplicá-la. Nós, do Grupo 4, consideramos que o benefício último da aplicação do marco seria o fortalecimento da própria instituição. Isso porque, além de você fazer o diagnóstico dos pontos fortes e fracos, todas as ações relativas a esse teriam esse benefício último de fortalecê-la para que o impacto gerado na sociedade seja fortalecido também. Então, através da experiência dessa metodologia, possibilita verificar a aderência dos padrões internacionais de auditoria públicas externas e as ISAIs, melhorar, assim, a confiança da instituição, tanto no âmbito interno quanto no externo, e também o diagnóstico e a identificação de qual domínio da ISC, onde seja necessário um apoio e um desenvolvimento de atividades de capacitação, e, através desse diagnóstico, obter um apoio de doadores para essas iniciativas. Bem, essa ferramenta permite conhecer o impacto da atividade na sociedade. Para que isso ocorra, deve-se demonstrar o valor e benefício constantemente da ISC, com o fortalecimento de suas atividades também, o fortalecimento da gestão pública, a promoção da boa governança, o fomento da transparência e a prestação de contas, além do combate da corrupção. Houve uma sugestão, já mencionada pelo colega Erlander, que a possibilidade, caso o mandato, a possibilidade de proposição de mudanças no mandato, quando a legislação do país afetar o resultado da avaliação. Isso quer dizer que, às vezes, a entidade tem um mandato muito restrito que acaba impactando, influenciando o resultado da aplicação do SAIP-MF. Então, a possibilidade de propor essa alteração do mandato legal. A pergunta 2 seriam quais as principais possíveis dificuldades na aplicação da ferramenta do SAIP-MF. A inicial que a gente colocou foi a primeira, foi resistências a mudanças. Na verdade, por parte do público interno, né? A resistência a se expor e ver suas lacunas, suas dificuldades e alterar isso, né? Também levantou-se que a diferença no tamanho e na estrutura da ISC pode constituir um constrangimento. Na verdade, a gente está comparando duas aplicações distintas, uma entidade pequenininha, de 40 auditores, ou uma entidade de 2.000 auditores, e uma complexidade muito maior. Também a dificuldade de escassez de recursos humanos qualificados para aplicar essa metodologia. O acesso restrito e insuficiente à informação e a insuficiência dos recursos financeiros para atividades da ISC. Isso, na verdade, seria mais um impacto negativo da aplicação caso haja uma restrição no domínio B, aquele domínio inicial, né? A gente tem independência financeira como um fator de impacto e essencial à atividade da instituição. Como o Carlos Maurício ressaltou, na verdade, a gente precisa de um patrocinador forte, né, quem vai decidir e apoiar durante o processo inteiro de aplicação do SAIP-MF, que seria o dirigente máximo da organização. Bem, seria só isso. Obrigada.
Boa tarde, prazer estar aqui novamente com os senhores, e o nosso grupo discutiu as questões, priorizou a questão 3 e a questão 4. Não houve tempo para discutir as outras perguntas, então discutimos a nossa questão principal, que era a 3, e depois, posteriormente, a questão 4. O grupo bastante heterogêneo também, composto de representantes de diversos países, e as discussões foram bastante interessantes. Começando com a questão 3, cuja pergunta principal é a publicação ou não dos relatórios e as finalidades da avaliação. Houve um consenso entre o grupo que o relatório deveria ser publicado para um conhecimento amplo, e a publicação deve ser definida no início dos trabalhos e especificada nos termos de referência. O planejamento, no caso, é bastante importante, tudo deve estar especificado no início dos trabalhos. As instituições de controle têm como missão incentivar que outros órgãos atuem com transparência. Portanto, seria incoerente que não publicassem os resultados de sua avaliação. A verdade, não existe uma instituição perfeita. No caso, a missão do órgão de controle é sempre primar pela transparência. A publicação deve ser feita pela própria ISC, de modo que não haja o risco de os resultados vazarem e serem mal utilizados. Ou seja, é melhor que a ISC tome a iniciativa e publique os seus resultados, também acompanhada de uma campanha pedagógica explicando a ferramenta para outras partes interessadas, do que haver um vazamento de informações que poderia ser muito pior para a credibilidade da instituição. Entretanto, a publicação não deve ser utilizada para comparações com outras instituições, mas sim para melhorias e elaboração de planejamento estratégico, por exemplo. Foram muitas ideias, eu vou ler aqui um pouquinho, porque senão é impossível lembrar tudo. Bom, sempre há um risco de uma má utilização dos resultados. Dessa forma, a maneira como se divulga é muito importante. Deve ser feito um trabalho específico nesse sentido. A Corte de Contas deve estar preparada para divulgar os resultados da melhor maneira, pois o impacto de um resultado negativo para quem não está familiarizado com a ferramenta é muito alto, ou seja, há um objetivo pedagógico. A ISC deve incentivar o conhecimento da ferramenta por parte de todos, para que não haja esse risco de que a credibilidade da instituição seja afetada. E, da mesma maneira, a linguagem para a publicação é de suma importância para evitar os riscos de mau uso, ou seja, cada público deve ser atingido por meio de uma linguagem adequada. Não é adequado, não é razoável esperar que pessoas mais simples, mais humildes, entendam a complexidade de um relatório como esse do SAIP-MF. Portanto, deve ser feito um trabalho de divulgação também de outras maneiras mais didáticas, mais pedagógicas, simplificadas. Bom, a publicação ou não do relatório final está intrinsecamente relacionada ao objetivo das avaliações. A sua publicação também depende do ambiente externo e de outros fatores. Um ponto de suma importância é que a publicação pode dar força para que as instituições consigam alcançar seus objetivos. E um exemplo citado foi o caso do Tribunal de Cabo Verde, onde a lei de constituição da Corte de Contas está desatualizada. Dessa maneira, buscaram um avaliador externo, acredito que isso já foi citado hoje de manhã, para apontar as deficiências e tentar conseguir, junto ao Parlamento, junto ao Executivo, o que se pede. Infelizmente, o objetivo não foi alcançado, mas a tentativa persiste. Essa foi só, acredito, uma primeira tentativa, e creio que vão continuar perseguindo esse objetivo. A avaliação parcial ela deve ser evitada, de modo a reduzir os riscos de má interpretação dos resultados, no caso destes caírem em mãos erradas. Os tribunais de contas são o espelho da administração e devem liderar pelo exemplo. A metodologia deve ser mais bem divulgada, tanto dentro da instituição quanto externamente, para que não haja riscos de sua má utilização. Os formandos têm responsabilidade na divulgação da metodologia aos colegas e também devem contar com apoio institucional nesse sentido. Foi citado um exemplo que os tribunais fazem auditorias de desempenho que se assemelha muito a uma avaliação SAIP-MF. Como essas auditorias elas devem ser publicadas, assim deveriam ser os relatórios finais do SAIP-MF. Bom, agora a questão 3, com relação à autoavaliação, avaliação externa ou avaliação por pares. Bom, para a autoavaliação é importante que a equipe tenha conhecimento da ferramenta. E caso seja para consumo interno, a autoavaliação atende às necessidades de mapeamento dos pontos fortes e fracos. A autoavaliação também tem custos mais baixos.
Da mesma maneira, tudo deve estar especificado nos termos de referência, ou seja, o planejamento é muito importante. A avaliação é sempre voluntária, mesmo que seja pedido por um doador externo, a decisão de se realizar a avaliação é sempre da ISC, seja uma avaliação externa, interna ou por pares. Com relação à avaliação por pares, houve uma dúvida se uma avaliação por pares poderia abalar a soberania da ISC por se tratar de órgãos soberanos, ao contrário de outros órgãos. Normalmente, essas instituições têm um modelo próprio, não estão ligadas diretamente nem ao legislativo, nem ao executivo, são instituições bastante sui generis, né, com características próprias, muito peculiares. Porém, foi acordado que não, pois a decisão de se avaliar ou não é sempre do dirigente máximo da entidade. Então, dessa maneira, uma avaliação por pares ou externa não feriria a soberania dessa instituição. Foi lembrado também do caso de auditorias conjuntas, que envolvem trabalho conjuntos de várias instituições de controle e, de nenhuma maneira, afetam a soberania dessas instituições. E, na verdade, já existe também avaliações por pares que não afetam a credibilidade, a soberania da instituição. Foi acordado que esse não seria um problema. A credibilidade de uma avaliação por pares ou externa é muito maior do que uma autoavaliação. O modelo deve ser considerado. No caso, existem muitas ISCs que dependem de financiamento externo para sua própria manutenção e esse modelo deveria ser considerado devido à sua credibilidade. O desenho de cada avaliação, o modelo que vai ser utilizado, ele varia, isso foi consenso também. Existem modelos, não existe um modelo adequado para toda ocasião, e isso tudo deve ser pensado nos termos de referência. Bom, em suma, foi isso que o grupo discutiu. Bem, agora é a vez do grupo 2, eu ia pedir para ligarem o projetor, porque nós fizemos um PowerPoint, e enquanto ligam o projetor, eu ia agradecer a todos os elementos da mesa, que foram uma discussão muito ativa, tivemos pouco tempo, e queria agradecer à coordenadora Nazmia Amodo, a Angola, Dr. Anicete Aragão, Cabo Verde, Dr. Mário Tavares, Guiné-Bissau, Dr. Firmino Moreira, já está ligado, desculpa. Macau, doutora Isabel, Moçambique, doutora Filomena Chitonzo e doutora Isabel Filipe, Portugal, doutora Sónia Fernandes, São Tomé e Príncipe, doutora Lucrécia, Timor-Leste, doutora Gapito, para Paulo Lopes, doutora Maria Jesus. E eu não sei se já me ligaram, acho que está, não ligaram. É muita logística, não adivinhámos que seria tanta logística, senão não tínhamos tantas. Pensámos que íamos facilitar, complicámos. Pedimos desculpa pela logística. Ora bem, então, a mesa 2, também dizer que muitas das nossas abordagens já foram aqui tratadas e algumas já foram respondidas. E, portanto, nós tínhamos essencialmente que responder às questões 2 e 3. 2. Quais são as possíveis dificuldades na aplicação da ferramenta SAI-PMF? E também já foi falado, capacitação e formação específica de recursos humanos internos para proceder à avaliação, a internalização do processo. Independência da própria instituição superior de controle para poder aplicar a ferramenta, portanto, o quadro legal permite, há os tais recursos financeiros que foram falados. E vontade da gestão de topo da instituição. Aliás, é uma das questões que também nos foi apresentada de manhã pelo nosso colega do TCU. Mais, aceitação interna da avaliação SAI-PMF, isto é, há uma consciencialização internamente, há uma sensibilização prévia, e a própria avaliação, e também foi já algo que foi discutido, não contemplar indicadores, portanto, critérios para áreas específicas da ISC modelo tribunal, designadamente relativamente à fiscalização prévia,
à emissão do parecer sobre a Conta Geral do Estado, claro que contempla alguns, porque contempla para auditorias, e quanto à efetivação de responsabilidade financeira. Portanto, são alguns desafios e algumas dificuldades que a aplicação neste momento não cobre. O que é que se passa aqui? Está a aumentar. O ponto 3, resultados da avaliação e finalidades dos possíveis resultados. Portanto, consolidação dos pontos fortes da ISC e transformação de pontos fracos em oportunidades. Portanto, no fundo, o que é que o CIPMF nos vai permitir? Por outro lado, ajuda, e como também já foi dito, ajudar ao planeamento estratégico versus desenvolvimento institucional. Portanto, e também, não, isto é vocês já ouviram, é mais uma repetição, mas pronto. Temos algumas especificidades da nossa mesa. E partilha adequada de resultados, interna, órgãos de soberania, sociedade civil, e externamente, parceiros de cooperação. Por outro lado, permite uma visão comum da própria institucional a nível interno, portanto, uma consciência, uma socialização interna. Portanto, finalidades dos possíveis resultados. Elencámos alguns, tivemos outras discussões, mas também não conseguimos... o tempo era curto, tenho que dizer. Agora, relativamente à divulgação dos resultados, vantagens e desvantagens, e também algumas destes pontos já foram tratados. Vantagens da publicação, melhor compreensão do papel da própria instituição e daí poder advir um maior apoio à própria instituição. A transparência, portanto, e integridade da própria instituição ao estar a publicar os seus resultados está a ser transparente, está a mostrar a sua integridade. E aumenta a credibilidade da própria instituição superior de controle. Relativamente a desvantagens, só conseguimos encontrar uma, que é colocar em causa a credibilidade da imagem institucional. Portanto, a credibilidade é um pau de dois bicos, não é? Pode ser uma vantagem, mas também uma desvantagem. E temos aqui duas questões para a Assembleia e, aliás, pensamos que o nosso colega do Tribunal de Contas da União já nos deu algumas soluções para algumas. Deve a divulgação interna e externa do resultado da avaliação SAI-PMF depender unicamente do gestor de topo da própria instituição? Como ultrapassar essa situação? Eu penso que aqui o nosso colega disse, pode ser quando fazemos o planeamento, portanto, a assinatura, entre aspas, do caderno de encargos para a avaliação, para a aplicação do SAI-PMF, isso já está previsto. Ou, eventualmente, também foi discutido por muitos de nós, porque é que não vamos publicar um briefing só da avaliação e ver o que é que, não sei se aí há muita transparência ou não, e ver o que é que interessa divulgar posterior. E devemos tratar diferentemente a divulgação interna da externa. Portanto, também tratámos as outras questões, mas eu não vos queria roubar mais tempo. Tratámos sumariamente, que era a questão 4, mas já foi aqui dito, melhoria de desempenho, conformidade com as ISAs, permitir avaliação objetiva e qualitativa das instituições e também quando utilizar os 3 tipos de avaliação, e também já foi aqui referido, autoavaliação para o planeamento estratégico e o desenvolvimento institucional, a avaliação de pares para processos e boas práticas, benchmarking, em especial, e esta é específica nossa, em especial no caso do tipo tribunal e no caso das funções jurisdicional, no aumento da credibilidade da própria instituição e na avaliação externa, essencialmente para obter financiamento externo. E muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada a todos os colegas mesa 2 que foram muito participativos e muito colaborativos. Boa tarde.
Bom, este último grupo desafiou a plenária com uma pergunta. Não sei se existirá aqui agora intenção de responder à pergunta que foi feita. Eu só gostaria de alertar que os nossos trabalhos deviam ter terminado às 16h45. Já estamos, em relação a essa hora, muito atrasados, porque estamos já às 17h20. Mas também contamos que amanhã essas matérias vão ser retomadas. Então, se não for uma questão urgente e bem concreta, simples, poderíamos diferir isso para amanhã mesmo, uma vez que vai ser objeto de novo de análise. Podemos passar para amanhã? Obrigado pela compreensão. A outra questão organizativa que queria informar é de que o formato do nosso programa para amanhã tem ligeiras transformações, porque está previsto que estejamos aqui 9h15 para o início dos trabalhos, mas a proposta é que às 9h15 só estejam aqui os técnicos de todas as delegações, todos os países, e que os presidentes dos tribunais e os venerandos juízes conselheiros que acompanham, quer os presidentes dos tribunais e chefes das delegações, venham quando forem 10h30, que é a hora do intervalo para o lanche, de modo a que depois comecemos juntos às 11 horas os trabalhos. Portanto, é esta modificação que existe. Os venerandos, os juízes conselheiros presidentes, os chefes de delegações e os venerandos juízes conselheiros seriam chamados apenas a partir das 10h30 da manhã. E iniciaríamos os trabalhos pontualmente às 11 horas. É esta pequena alteração que gostaríamos de anunciar. Se não houver em relação a isso alguma pergunta, poderíamos considerar por hoje encerrados os nossos trabalhos para nos encontrar conforme aqui anunciei amanhã. Muito obrigado. Nesses termos, anuncio a retirada da sala de venerando juiz conselheiro presidente. O venerando presidente acrescenta, e os presidentes todos e os chefes das delegações. Obrigado.